O que faz uma empresa sair do estágio 4 de declínio, não enveredar pelos caminhos da morte? O que faz uma boa empresa conseguir subir degrau a degrau e alcançar uma condição de excelência? Você já pensou sobre isso? Porque investir se trata disso, de entender a dinâmica do mundo empresarial. Não faz sentido algum querer investir olhando apenas para gráficos ou analisando, escutando coisas na mídia tradicional ou na internet, nas redes sociais. Há de se entender que é preciso investir em conhecimento. Investir em conhecimento. O investidor de sucesso, ele entende isso com muita clareza. Ele sabe que precisa entender a dinâmica do mundo corporativo, estudar a empresa que ele está de olho, que ele está pensando em investir ou que ele decidiu investir. Compreender o seu planejamento estratégico, acompanhar a sua liderança, entender a cultura empresarial, saber para onde está indo aquela empresa, para então decidir se desejamos ir juntos com ela. Isso é fundamental. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. São mais de 650 vídeos disponibilizados gratuitamente aqui. Maratone todos. É como se você estivesse fazendo mais de 50 cursos gratuitamente. Muito do conteúdo que aqui está, se você fosse pagar, muito provavelmente você não teria a mesma qualidade do que você tem acesso aqui. Porque aqui a gente, de uma forma muito objetiva, conta coisas que a gente aprendeu vivendo o mundo empresarial e, ao mesmo tempo, destaca erros e acertos cometidos numa trajetória enquanto investidor. Poucos fazem isso, ficam numa certa superficialidade. E assim, você não consegue dar um passo adiante, que é o passo necessário para ter sucesso. Você precisa amadurecer enquanto investidor. E para isso há uma necessidade de reconstruir toda a sua programação mental. Não adianta querer entrar na bolsa e ter sucesso carregando as premissas, as coisas que você acreditava enquanto era pobre ou classe média. Porque investir na bolsa de valores requer uma reestruturação total da sua mentalidade. Você tem que desconstruir o que você aprendeu até aqui. Tem que descartar muito do que você aprendeu na escola, na faculdade. É preciso um novo jeito de pensar. Porque você precisa pensar como os grandes empresários, empreendedores e investidores. E se você nunca foi um grande empreendedor, um grande empresário, nunca foi um grande investidor, você vai ter dificuldade de pensar como eles, ou não. Para mim isso é muito razoável, muito lógico. Eu comecei a desconstruir a minha forma de pensar depois dos 37, 38 anos. Até então, eu achava que o que eu aprendi na escola, na faculdade, no início da minha vida profissional era suficiente para ter sucesso na bolsa. E aí quase quebrei. Quase quebrei não, quebrei na Bolsa de Valores em 2008. E foi aí que eu percebi que as coisas que eu acreditava, que eu tinha aprendido até então, não serviam para a bolsa, porque me induziam a erros sucessivos. Ao perceber isso, eu decidi, bom, eu tenho que implodir tudo que está na minha mente e começar do zero, reconstruir. E foi isso que me ajudou a sair do buraco que eu tinha me enfiado quando eu quebrei na bolsa em 2008 e me recuperar, quitar as minhas dívidas, chegar ao meu primeiro milhão, depois dobrar e chegar até aqui. É isso que é importante, você entender que é possível sim ter independência financeira, mas é preciso seguir um caminho diferente.
e não os mesmos caminhos que nos trouxeram até aqui. Estamos falando sobre o Jim Collins porque se você quer investir em ação, você tem que entender como funciona uma empresa. E para bem entender como é a dinâmica empresarial, eu recomendo a leitura dos livros do Jim Collins, maior autoridade em gestão empresarial do mundo. Norte-americano, estudioso, estuda as empresas americanas há mais de 30 anos. Então, ele traz uma leitura muito inteligente, muito adequada para todos aqueles que não são do meio empresarial, mas que precisam entender como funciona o meio empresarial. No início dessa semana já fizemos alguns vídeos falando sobre os estágios do declínio. E por que nos interessam os estágios do declínio? Porque qualquer empresa pode percorrer esses estágios do declínio. Em algum momento, diz Jim Collins, todas as empresas passarão pelos estágios do declínio. Algumas irão para a fase 4, para o estágio 4 do declínio, que antecede a morte. Algumas conseguirão se reerguer, e ele cita exemplos como a Xerox, a IBM, a HP, gigantes mundiais que conseguiram sair do estágio 4 do declínio, mas entraram. Aqui no Brasil estamos trazendo essa questão também porque nós somos estudiosos do caso da Oi. E a Oi está no estágio 4 do declínio, o estágio que antecede a morte. O que fizeram as empresas para deixar o estágio 4? As empresas estudadas pelo Jim Collins, elas tiveram como característica a existência, a chegada ao poder de uma liderança de nível 5. E esse líder de nível 5 fez toda a diferença. Conseguiu reerguer a empresa, evitar que ela chegasse à fase 5, que era a fase da morte, e fizeram com que elas pudessem retomar o seu processo de crescimento. Isso é importante de entender. Então, uma liderança específica consegue fazer essa grande virada. Portanto, faz todo sentido quando certa feita eu assistia uma entrevista do Henrique Breda, que já citamos muito nesse final de semana, um mega investidor, como é a mente de um mega investidor. Temos que entender a mente desses homens e copiá-los, se quisermos ter sucesso. Então, o Breda dizia, olha, nós gostamos muito de fazer análise fundamentalistas, olhamos os indicadores das empresas, procuramos ver como é que está a questão de faturamento, de endividamento, a margem de lucratividade, estudamos muito esses indicadores, mas no nosso processo, dizia o Breda, percebemos que o mais importante é olharmos as pessoas, olharmos a liderança, olharmos suas equipes e entender como estão estruturadas essas pessoas nessas empresas. As pessoas fazem toda a diferença. Então, aí está uma questão que poucas pessoas olham, o ser humano. E nós temos que lembrar que as empresas são pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando. Muitos investidores principiantes ou pouco amadurecidos ainda acham que basta ligar o home broker e acompanhar ali a cotação das ações na bolsa. Ora, aquilo ali é um detalhe, aquilo ali não reflete a empresa. A empresa é o seu dia a dia. A empresa é o seu planejamento, a sua execução, a entrega de resultados, a superação de metas, a satisfação do cliente, a melhoria de desempenho, o treinamento das equipes, a melhoria de performance. Isso são as empresas. É esse dia a dia. E ou a gente aprende a entender como funciona tudo isso, ou vai ser difícil ter sucesso na bolsa. A gente vai ser vítima fácil de analistas, de pseudos especialistas, de ruídos da mídia, muitos tendenciosos, muitas informações manipuladas, muitas informações desencontradas.
que não refletem a realidade dos fatos. E muito boato, muito disse-me-disse, tudo isso perturba a mente do investidor. Os grandes investidores, eles não se deixam contaminar por essa balbúrdia do mundo aí fora. Eles são focados, são disciplinados, eles sabem o que precisam olhar. E nós, se queremos ser grandes investidores, precisamos trilhar esse caminho, aprender a buscar as informações de forma qualitativa. Precisamos ser investidores qualificados. A grande maioria é desqualificada, mas nós não podemos ficar com a maioria. Nós precisamos ser a minoria. Então temos que fazer essa transição enquanto investidor. Voltando ao Jim Collins, ele dizia o seguinte, que as empresas que conseguiam deixar a fase de declínio, assim como as empresas que eram boas e que conseguem dar um passo para se tornar excelentes, elas entendiam que era preciso uma disciplina, uma dedicação, uma concentração, um processo de construção de valor dia após dia. Ele até exemplifica da seguinte maneira: imagine uma roda que você precisa ficar girando. Você não pode deixar essa roda parar. Então imagine a roda, você precisa ficar girando essa roda. Você não pode deixar ela parar. E é isso que fazem as empresas. Dia a dia giram as suas rodas. E aí o Collins diz, olha, quanto mais você faz esse movimento circular, quanto mais você gira essa roda, mais ela vai ganhando velocidade. Mais ela vai ganhando velocidade. E aí você repete este processo dia após dia, mês após mês, ano após ano. E essa roda vai ganhando velocidade. Chega um determinado momento, após um tempo, após uma velocidade, que acontece o que ele chama de ruptura. E aí você vê aquela empresa explodindo o seu crescimento para cima, ou seja, fazendo uma grande tendência de alta. É isso que as empresas fazem e muitas vezes as pessoas olham apenas, percebem a empresa apenas quando ela já está na sua tendência de alta e olha e dizem, poxa, olha como está aquela empresa. Se a gente observar, a gente vai enxergar isso na VEG. Em algum momento a VEG explodiu, mas ela estava ali, dia a dia, mês a mês, ano a ano, fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho. Em determinado momento ela rompe para cima e explode, né? Ganhando uma dinâmica de força. Se você olhar a PetroRio e for observar ela também, você vai verificar essa mesma coisa. É a roda girando, a roda girando, a roda girando. Chega um belo dia que a velocidade mais o tempo faz com que ocorra a ruptura e a empresa voa para o alto, né? Então, é neste processo que a gente precisa entender que funcionam as dinâmicas empresariais. É neste processo que acontecem as dinâmicas empresariais. No caso de uma empresa em recuperação judicial, é possível também a gente perceber algo nesse sentido? Sim, nós temos estudado algumas empresas em recuperação judicial, a Inepar, a Fertilizante Heringer, né? A OSX, a Eternit, porque a gente vê exatamente isso. A empresa está funcionando, a roda está gerando e ela está ali como se nada acontecesse. Só que depois de um certo tempo, essa roda vai ganhando mais tração, vai ganhando mais velocidade e em algum momento essas empresas que estavam em recuperação judicial explodiram para o alto. É o mesmo movimento que o Jim Collins chama a atenção. Em outra circunstância, no caso aí de empresas em recuperação judicial. Elas, quando saírem da recuperação judicial, elas já rompem num processo de alta, mas aí elas terão um novo desafio, que é se provar que agora, fora da recuperação judicial, elas também poderão continuar numa trajetória de ascendência.
mas as dinâmicas são muito parecidas. E nós, enquanto investidores, precisamos fazer isso, aprender a fazer isso, a entender os processos, as dinâmicas empresariais, a importância dos líderes, a importância da liderança e compreender o que acontece nesse universo corporativo. Se quisermos ter sucesso na bolsa, este é o caminho. Não existe outro. Não existem atalhos para a riqueza. Quer ter sucesso? Invista em conhecimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau!